Boa noite para quem está chegando. Já já iniciaremos a entrevista com Marcos Antônio da Silva. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje é o dia da 32ª live da Revista de História com Marcos Silva. Boa noite, Marcos. Boa noite. Tudo bem? Né? Felizmente deu tudo certo na conexão. Sim, tudo bem. Tá bom, vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando, né, até chegar. Boa noite para todo mundo que está entrando. Hoje teremos a 32ª live da Revista de História, com Marcos Silva, falando de ditaduras, humor e outras histórias. Esperar uns minutinhos, a gente começa a conversa. Aproveito já para convidá-los para as próximas lives da revista. No mês de maio, os entrevistados serão a Maria Helena Pereira Toledo Machado e o Henrique Carneiro, outros dois colegas nossos no Departamento de História. Boa noite para todos que estão chegando. Daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, começaremos a 32ª live da Revista de História nesses tristes tempos de pandemia. Boa noite a todos que estão chegando, boa noite, Glenner, boa noite a todos que estão chegando para mais uma entrevista da Revista de História, hoje tendo o privilégio de receber o Marcos Silva, brilhantes colegas de departamento na História da USP. Lembro sempre que quem quiser visitar o nosso acervo de entrevistas, as 31 entrevistas anteriores, pode encontrá-las aqui mesmo no Instagram, na base do IGTV do Instagram, e elas estão também no nosso canal no YouTube, no blog da revista. Todos esses endereços são fáceis de serem localizados. Basta entrar aqui no Instagram mesmo, ali na bio, na biografia, na árvore de links, e ali você tem teclas que remetem para o YouTube, que remetem para o blog, que remetem, se preferir, apenas ouvir, se preferir apenas o áudio, remetem para Spotify, Apple, Deezer, etc. Nosso colega Eduardo chegando aqui. O Eduardo é uma figura central nessas lives, porque é o sujeito que pega os arquivos, limpa os arquivos e me manda bonitinho para eu poder subir para as plataformas. Quase 18 horas, um minutinho e a gente começa esse bate-papo com o Marcos Silva. Muito bem, 6 horas da tarde, pontualmente. Boa noite agora de forma oficial a todos que vieram assistir a 32ª live da Revista de História. Privilégio enorme que é receber um grande colega, que é Marcos Antônio da Silva. O Marcos é graduado em História pela USP e em Artes Plásticas pelas faculdades Santa Marcelina. Fez mestrado e doutorado em História Social na USP e pós-doutorado na Universidade de Paris III. Marcos é professor do Departamento de História faz muitos anos, atuando especificamente na área de metodologia da história. Boa parte dos estudos, das pesquisas que o Marcos vem desenvolvendo nas últimas décadas concentram-se em História do Brasil e na relação história e linguagens. Mas é muito importante também destacar que na trajetória profissional e intelectual do Marcos há uma tensão muito grande, há uma preocupação muito grande com questões relacionadas ao ensino de história. Nós vamos falar, inclusive, um pouquinho disso na entrevista. Nem sempre acadêmicos olham para o ensino básico e para o ensino de história. O Marcos é uma dessas pessoas que sempre esteve muito compassado, muito envolvido nos debates relativos ao ensino de história. A produção bibliográfica do Marcos Silva é imensa, muitos e muitos artigos em periódicos brasileiros, estrangeiros, periódicos científicos, periódicos de circulação ampla, etc. Inclusive na Revista de História. Hoje, inclusive, eu publiquei nas nossas redes sociais um lindo artigo que ele publicou em 1998 sobre tema correlato àquele que vai ser discutido, vai ser tratado hoje na entrevista. Marcos organizou quase 2 dezenas de obras, dentre elas eu destaco o Dicionário Crítico Câmara Cascudo,
que saiu em primeira edição em 2003, em segunda edição em 2006 pela editora Perspectiva, daqui de São Paulo, e a obra Ensino de História e Poéticas, baseado em fatos reais, Manon Troppo, publicado pela LCTE em 2016. Dos livros individuais, eu vou citar apenas 3. Prazer e Poder no do Amigo da Onça, Paz e Terra 89, Rambo, etc., História e Poesia, lançado pela UCITEC em 2011, e o mais recente, Rir das Ditaduras, Os Dentes de Enfio, Fradim, 1971-1980, que saiu pela editora Intermeios em 2018. Marcos, um prazer te receber aqui, uma honra poder te entrevistar, prosseguir esse debate agora publicamente, ter você participando dessa 32ª entrevista da Revista de História. Eu queria abrir a nossa conversa voltando a algo que eu mencionei na apresentação. A sua atenção, a sua preocupação grande com a relação entre história e linguagens artísticas. Não só porque você tem uma dupla graduação em artes plásticas e em história, mas principalmente, se nós privilegiarmos o campo da história, principalmente pelos inúmeros trabalhos que você fez, o Amigo da Onça, o Enfio, mas não só, trabalhando com a variação de linguagem. Você já trabalhou com música, já trabalhou com cinema, com literatura, enfim. Como você enxerga e como você concebe essa relação da história com as linguagens artísticas? Boa noite a todas e a todos. Eu agradeço muito pelo convite. É uma grande alegria para mim estar aqui na revista da minha casa. Olha, antes de eu fazer a graduação em História, eu tive algumas experiências, principalmente no campo de artes visuais. Eu era bem jovem e fiz alguns cursos de curta duração, participei de algumas exposições. O meu ponto de partida para o interesse pela história vem daí. Leituras sobre história das artes visuais. Eu também fui cineclubista e o cineclube ao qual fui ligado, o Cineclube Tirol, em Natal, era um cineclube muito preocupado com o debate sobre filmes significativos e era um debate com grande densidade histórica e política. Então, a meu ver, a minha formação, desde antes da graduação, mexe muito com esse diálogo entre artes em geral, inclusive artes visuais, talvez, principalmente nessa época, artes visuais, e história, leituras sobre história das artes. Eu morava em Natal, na minha juventude, vim morar em São Paulo em 1970, e era uma cidade menor do que hoje. O acesso às artes visuais se dava muito através de livros ou filmes, materiais dessa natureza, não? E, dentre esses livros, evidentemente, livros de história das artes. Portanto, eu penso que a minha formação na juventude foi marcada pela história das artes. Eu também tinha interesse por literatura, comecei a ler alguns livros ousados sem ter a dimensão precisa da ousadia daqueles livros, bem jovem, na faixa de uns 15 anos, e procurei, então, relacionar essas partes da minha juventude com a minha posterior formação em História. Eu vim morar em São Paulo e ingressei no Departamento de História da USP como estudante. Quando eu ingressei, eu percebi com uma certa decepção que havia pouco espaço no currículo de História para as artes. Eu penso que hoje em dia há até um pouco mais. Muito mais gente fala sobre cinema, música, principalmente cinema e música. Muita gente fala, literatura um pouco também. Naquela época, não. Poucas pessoas falavam sobre isso. Eu lembro de uma professora de História Ibérica que discutia questões literárias. Havia disciplina optativa de História da Arte. Quando eu a cursei, ela era bastante concentrada na história do Renascimento. Era, evidentemente, ótimas experiências. Nada contra.
Mas as outras disciplinas raramente mexiam com algum componente de linguagens artísticas. Eu lembro em História Moderna, por exemplo, eu fiz seminários em grupo sobre livros que tratavam de história da arte. Mas fez parte da minha formação desde antes da graduação e teve continuidade durante a graduação, através de frequência a exposições, museus, circuito de cinema a nível artístico elevado, leituras literárias. Eu dei continuidade, portanto, a esses interesses. E quando eu concluí a graduação, no meu último ano da graduação, eu montei um pré-projeto de pesquisa para mestrado, já utilizando como documentação central desenhos de humor. Esse primeiro projeto dizia respeito à imprensa carioca do início do século XX, que era o principal núcleo editorial de periódicos do Brasil daquela época. E eu me concentrei no personagem Zé Povo. Portanto, essa relação faz muito parte do meu percurso desde jovem. Eu fiz a graduação em artes plásticas, depois de ter feito a graduação em História, mestrado, doutorado, já era um homem maduro quando fiz a minha graduação. Os colegas de turma eram bem jovens, bem jovens. Eu era o velhão da turma. E um dia eu dei um seminário numa das disciplinas que era sobre Édipo Rei, a peça clássica grega. E aí eles ficaram surpresos e falaram para mim assim: nossa, você tem vocação para dar aula, né? Eu falei, é meu trabalho, é meu trabalho. Eu sou professor. Mas, enfim, o meu percurso de formação e depois de pesquisa mexeu sempre com esses materiais, né? E volta e meia retorno a um desses campos de linguagem, a literatura, a música popular, o cinema, e, evidentemente, as caricaturas, desenhos de humor, foi o campo que eu trabalhei mais. Certo. Bom, várias pessoas, a nossa colega Marisilda da PUC, a Mirce Timpanaro, estão destacando a qualidade da sua trajetória. E o Eduardo Peruso, nosso colega, lembrou de algo que eu esqueci, que é muito importante, que está saindo um livro novo seu, Ditadura Relativa e Negacionismos, Brasil, 1964, 2016, 2018, numa edição da Maria Antônia. Olha só, tá aí fisicamente. Maravilha. Marcos, caricaturas, Zé do Povo, Amigo da Onça, enfim, a discussão sobre o humor e a discussão sobre o riso esteve também presente com muita frequência nos seus estudos, nos seus trabalhos. O riso tem uma história. Contar a história do riso é também uma forma de contar a história do Brasil e vice-versa. Como é que você joga com essa dupla face, né? A história do riso e a história do Brasil, não só do Brasil, mas no seu caso, sobretudo do Brasil? Então, eu penso que pesquisar historicamente materiais ligados ao riso é um convite duplo e bastante perigoso. Um primeiro convite ficar encantado com a manifestação do riso. Aqueles materiais foram feitos para rir, e nós, historiadores, quando lemos esses materiais, é claro que rimos, claro que rimos. Só que parar no riso, parar na experiência do riso diante daqueles materiais, a meu ver, é insuficiente como conhecimento histórico. Portanto, nós pensamos sobre a historicidade daquelas produções, como é que elas se tornaram possíveis, por que é que elas produziam o efeito de riso, né? Ou por que é que algumas foram solenemente esquecidas, outras tiveram e têm ainda uma continuidade de memória muito forte. E nessa análise de como esse riso foi possível, como ele foi produzido, é evidente que não basta nós rirmos, claro, só que não é um riso imediato. Se nós pegarmos, por exemplo, desenhos de humor que saem em jornais contemporâneos, sai hoje, na Folha de São Paulo,
no Globo, etc, etc, etc. Nós temos uma série de referências, para nós leitores de hoje, são mais ou menos evidentes. Então, um desenho de humor sobre a CPI da Covid, nós temos informações sobre a política na atual, no atual Brasil, os setores de oposição, os setores de apoio ao governo, etc, etc, etc. Quando nós vemos um material destinado ao riso de um século atrás, 2 séculos atrás, às vezes mais tempo atrás, essas referências não são imediatas. Essas referências são imediatas. O trabalho do historiador é muito voltado para entender essas referências. Entender por que está rindo daquilo. Por que nós estamos rindo disso? Por que nós estamos rindo da imagem formal da República transformada em caricatura? Por que nós estamos rindo do povo tornado caricatura, tornado desenho de humor? O que é que as pessoas daquele momento viam para rir? E o que é que nós, intérpretes, entendemos desse efeito do riso? Entendemos enquanto articulações naquela sociedade. Então, desde o meu mestrado, eu sempre me preocupei muito em procurar entender a linguagem do riso. Como é que funciona, como é que um desenhista desenha para obter efeitos de humor, como é que ele utiliza recursos verbais também, diálogos, legendas, etc, etc, etc. E, ao mesmo tempo, como é que aquilo se relaciona com um universo social, político, um universo geral, cultural, daquela situação histórica, Eu não penso propriamente em contexto. Meu medo é pensar que o contexto é um pano de fundo que explica algo que está no primeiro plano. Não. Tudo é contexto de tudo. O riso também é contexto. Para se entender a economia, a política, as relações sociais, etc, etc, etc. Ao mesmo tempo, eu entendo que o riso e outras manifestações artísticas, culturais, são incompreensíveis se nós não pensarmos nesse conjunto de relações. Eu, quando fiz a graduação, li pela primeira vez o livro do Boldini. E o livro, Como se escreve a história, não tinha sido traduzido ainda. Mas uma professora da graduação indicou, eu fiquei curioso, li o livro. É um livro muito bem escrito, bonito, etc, etc. E tem uma imagem na abertura do livro que eu considero muito bem elaborada, que é colocar a história como um tecido. A metáfora dos fios que se cruzam, né? Os fios que se cruzam. Todos os fios são importantes. E um não existe sem os outros. Sem os outros, ele cai. Ele está fora da trama. É uma imagem metafórica, bonita, muito bonita. Então, é bastante elucidativa, ajuda a entender o trabalho do historiador. O historiador, desde o século XIX, os românticos, passando por Marx e Engels, e já no século XX, a escola dos análises, os historiadores sociais ingleses, etc, 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 eles têm uma grande riqueza que é fazer perceber como todas as experiências humanas são importantes para a compreensão histórica. Todas as experiências humanas são possíveis materiais para o trabalho do historiador. Ao mesmo tempo, é muito importante entendermos que elas não existem isoladamente. Então, desde o começo, desde o meu mestrado, eu pensei, olha, estou trabalhando Zé Povo, o que é povo naquele universo? Portanto, pensar sobre o sistema político vigente em nome do povo da República. Quem é o povo da República? Quem é o povo da República Brasileira? Quem é o povo da República Brasileira? E, evidentemente, discutindo isso, abordar não apenas dimensões imediatamente ideológicas, mas todas as dimensões de experiências sociais, experiências econômicas, experiências culturais múltiplas e assim por diante. No caso do meu mestrado, pensar sobre o Zé Povo, pensar muito sobre cidadania. Que é a cidadania vigente na República Brasileira do começo do século XX, período em que esse personagem mais apareceu na imprensa brasileira. O que é essa cidadania?
quem é esse povo que está em jogo? Quem é que vota? Mulher não vota. Mulher não vota, analfabeto não vota. Estrangeiros não votam. Então, nós tínhamos cidades como São Paulo, com uma imensa população de imigrantes, e essa imensa população não votava. Essa imensa população não votava. Então, nós temos um conceito excludente de povo. Um conceito excludente de povo. Posteriormente, eu trabalhei com o Amigo da Onça e pensei sobre os vínculos do Amigo da Onça com aquela sociedade, aquele universo político, o universo da ditadura estadunidense, quando o personagem começou a ser produzido no Brasil. E o pós-ditadura, que se chama em geral de período democrático, é um período democrático curiosíssimo, porque o primeiro presidente era uma figura poderosíssima do Estado, o Gaspar Dutra. Não apenas a pessoa do presidente, é claro. Tantas outras relações são mantidas. O Partido Comunista é legalizado e rapidamente ilegalizado. Então, é muito importante para entender esses personagens, o riso que eles provocam, esse tecido. Aí eu lembrar a metáfora do Paul Vigne, né? A metáfora dos fios. A metáfora dos fios. Que é uma metáfora que nos ajuda também a perceber que não se pode hierarquizar objetos de estudo, não se pode hierarquizar abordagens, etc. Não é? Elas dialogam, elas estão sempre em conversa, ininterruptamente, né? O Vane fala uma coisa muito... Eu queria só falar uma coisinha rápida, lembrando o Vane. Não tem pressa nenhuma. Tudo é história, logo a história não existe. Eu lembro que alguns colegas da minha graduação liam isso, pensavam assim, ele está negando a história. Não, ele não está negando a história, ele está negando a história. Sabe? Um lugar assim, está aqui a história. Ele está negando isso. Está falando que existem histórias infinitas. Todas são legítimas. E hierarquizar é matar um pouco. É matar um pouco. É muito importante esse percurso da trama, dos fios infinitos. Da legitimidade. Quando você falava agora há pouco da sua experiência na graduação, quando havia poucas oportunidades de estudar a história da arte, etc., e comparando com o que se dá hoje, em que ainda talvez estejamos longe do ideal, mas já se ampliou mais o espaço para linguagens artísticas no curso de graduação, na verdade já era um pouco o mesmo raciocínio que está por trás da evocação da metáfora do tecido. Né? Quer dizer, foi se ampliando, né? Foram acrescentando novos fios a esse mesmo pano, a esse mesmo tecido, de maneira que hoje talvez seja possível, acho que é possível, uma tecelagem um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa do que aquela que havia quando você fez graduação, quando eu fiz graduação também, o que indica que de alguma maneira melhoramos, né? Melhoramos, ganhamos alguma coisa. Em muitas perdemos, mas ganhamos alguma coisa. Marcos, na apresentação... Então, Camilo, ajudou nesses ganhos. Quando eu fui aluno da graduação, já faz bastante tempo que fui aluno da graduação, na década de 70. Quando eu fui aluno da graduação, vários professores liam com respeito a historiografia de tradição marxista. Mas Marx e Engels não eram lidos. Havia um motivo, era uma ditadura, as pessoas tinham muito medo, com toda razão, tinham medo com toda razão. Havia um motivo para isso. Então, nós líamos bons historiadores, ótimos historiadores marxistas, mas Marx e Engels não eram lidos. Por outro lado, nós tínhamos uma ênfase forte na escola dos análises. Muitos professores enfatizavam a grande contribuição da escola dos análises, com toda razão. A escola dos análises deu grandes contribuições. Eu penso, então, que o debate historiográfico, junto, evidentemente, com mudanças mínimas no universo político, o fim daquela ditadura de 64, com todos os problemas que esse fim teve, mas houve mudanças, é claro, houve mudanças. Isso contribuiu para o alargamento dos debates. Então, hoje nós temos discussões no nosso departamento e em outros departamentos brasileiros que, tranquilamente, trabalham com várias linguagens artísticas, respeitam as várias linguagens artísticas. Muitas pessoas defendem teses importantes sobre música, literatura, cinema e por aí afora,
teses de história, teses de história. Eu considero muito importante deixar claro uma coisa. Quando os historiadores estudam esses materiais, eles estão substituindo de maneira nenhuma os especialistas de outras áreas. Jamais substituiremos os estudos literários. Claro que não. Os estudos literários têm problemáticas próprias, discussões próprias, técnicas próprias, técnicas próprias. Nós nos beneficiamos desses materiais. Eu penso que, quando o nosso trabalho é bem feito, ele contribui para o ângulo histórico da reflexão sobre essas linguagens, sobre a música. Então, quando eu era aluno na graduação, e mesmo depois, quando eu comecei a lecionar, eu ainda ouvia pessoas falarem assim, quem quer pesquisar cinema tem que ir para a ECA. Nada contra a ECA, existem excelentes trabalhos feitos na ECA, ótimos trabalhos. Inclusive alguns trabalhos com recorte histórico, muito respeitado. Mas, a meu ver, é um erro pensarmos que é só na ECA que se pensa sobre cinema. É só na letras que se pensa sobre literatura. Por isso que nós temos contribuições a dar para essas diferentes linguagens, sem diminuir minimamente as contribuições que os colegas especialistas das outras áreas nos trazem. Com um olhar que daí é o olhar do historiador, né? Com uma perspectiva, claro, com um posicionamento que é o olhar do historiador. Né? Você dizia agora há pouco sobre esse alargamento do debate historiográfico depois do fim da ditadura militar. E no âmbito do ensino, né? Quando eu te apresentei no ensino de história, quando eu te apresentei agora há pouco, eu quis enfatizar as suas preocupações com o ensino de história, porque, infelizmente, também acho que hoje tem mais do que tinha há um tempo não tão distante, né? Mas ainda é rara ou pouco frequente a preocupação de acadêmicos que não sejam da Faculdade de Educação, evidentemente, com questões ligadas ao ensino. Né? Houve também essa variação no ensino de história, uma melhora, uma ampliação do debate dos anos 70, 80 para cá? Então, no período da ditadura de 64 a 85, houve debates muito importantes sobre ensino de história e de geografia também, como crítica à política educacional daquela ditadura, e elaboração de alternativas. Aquela ditadura acabou em 85, e esses debates tiveram continuidade. Muitos dos sujeitos desses debates se mantiveram na cena pública. Lembro particularmente a Daphne Delon, que era um nome muito importante no debate durante aquela ditadura, e depois ela se manteve muito ativa no debate sobre ensino de história. Eu tenho a impressão de que a universidade nos habitua a um diálogo um pouco entre pares, talvez exclusivamente entre pares. Esse debate entre pares é muito importante, porque os pares, evidentemente, têm um domínio teórico, técnico, bastante avançado. E, portanto, possibilitam um nível de discussão bastante elevado, necessário, sempre necessário. A meu ver, ele é necessário, porém insuficiente. A meu ver, nós estamos presentes no mundo. Nós não vivemos apenas entre pares, não vivemos apenas. O que nós fazemos vai além daquele universo fechado da universidade. Vai além daquele universo fechado da universidade. Daí é importante levarmos em conta algumas discussões sobre a cultura histórica ampliada, que não é apenas a cultura histórica produzida na universidade e debatida dentro da universidade. É também aquela cultura histórica que circula entre os não especialistas. Às vezes através de instituições eruditas de grande peso, como museus e similares. Mas também, de uma maneira mais ampliada, através, por exemplo, da imprensa periódica. Considero muito importante que as grandes conquistas do conhecimento histórico mais avançado da universidade vão além do espaço da universidade, que se façam presentes
para esse público ampliado. Eu penso que é um enriquecimento para nós e para a sociedade que esses materiais tão ricos que a universidade produz atinjam públicos ampliados, atinjam públicos ampliados. A meu ver, isso faz parte do nosso trabalho cotidiano, E aí entra o ensino formal, né? O ensino básico, fundamental e médio, o ensino básico, fundamental e médio. Esses universos possuem culturas próprias. A maior parte dos profissionais nesse universo, particularmente a partir do ensino fundamental, tem formação específica na nossa área, e eu entendo que o contato nosso com esse público, os profissionais de história que atuam no ensino básico, fundamental e médio, é muito importante, é muito importante. As grandes conquistas do debate sobre a experiência colonial, sobre a ditadura, sobre tantos temas mais, holocausto, etc., 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 a meu ver, elas ganham muito quando atingem esse grande público, sabe? Por outro lado, desempenham uma função esclarecedora contra pesadas ideologias que circulam em alguns desses universos, particularmente na imprensa. Então, se nós pegarmos o exemplo do Holocausto, né, existem versões do Holocausto bastante diminuídas, bastante aligeiradas, que merecem ser confrontadas com o debate acadêmico mais avançado, Faz parte da cultura histórica ampliada a história que aparece no cinema, na televisão, em diferentes linguagens artísticas, A maior parte da informação que a população possui, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, é através de filmes. Isso não é propriamente ruim. É bom que as pessoas saibam que a Segunda Guerra Mundial existiu, mas cautela em relação ao que é discutido, ao que é dito. Algumas versões, alguns problemas. Existe cinema de alto nível que tem uma informação histórica impressionantemente rica. Nós pegamos o Bergman, nós pegamos o Visconti, a informação histórica deles é fantasticamente rica. Fantasticamente, além da fineza da linguagem artística, que é algo deslumbrante. Mas a maior parte do cinema não é Bergman nem Visconti. Eu fui aluno na pós-graduação do Gabriel Con, excelente professor. Ele dava um curso sobre indústria cultural. E um dia, numa das aulas, alguém perguntou para ele se ele pensava que toda a indústria cultural era algo no modelo do Adorno e Horkheimer, levando em conta no Brasil, por exemplo, alguns compositores que fazem produções refinadas textualmente e mesmo melodicamente, harmonicamente, etc., etc. E foram citados nessa pergunta Caetano Veloso e Chico Buarque. Aí ele respondeu: esses dois compositores fazem esse trabalho, é verdade. Agora, a imensa maioria dos compositores não faz. A imensa maioria desses compositores não. Portanto, a imensa maioria cabe naquelas críticas que a Horkheimer e Adorno fizeram. Lamentavelmente. É ótimo que esses compositores façam isso. Legal. Que legal que eles ocupam um espaço na indústria cultural. Eles conquistaram um espaço para textos elaboradíssimos, refinados, enriquecedores do pensamento, da linguagem verbal, assim como melodias, harmonias, ritmos, etc., etc., etc. A maioria não faz isso. Então, o nosso trabalho com o ensino, a meu ver, tem muito esse viés, né? A nossa presença na cena pública, a partir dos nossos saberes aprofundados, refinados, sérios, bem sedimentados, demonstrados, etc., etc., etc. É claro que a universidade, em história e em outras áreas, não é apenas em história, engloba diferenças internas. As interpretações não são iguais. Nem todo mundo dentro da universidade, com refinamento documental, teórico, etc., etc., pensa da mesma maneira sobre Holocausto, ditadura brasileira de 64 a 85, etc., etc., etc. Essa diversidade, a meu ver, é enriquecedora. É importante pensar que não se pensa sobre os assuntos da mesma maneira. Eles são problematizados a partir de diferentes ângulos. Maravilha. A Van Manaus
Foi uma transmissão de pensamento através do Instagram, porque conforme você lembrava da participação da DEA durante a ditadura, nos debates sobre questões ligadas ao ensino de história e na persistência dessa participação depois do depois da abertura e que tais, me veio à cabeça a mesma questão que a Van Manaus sugeriu aí por escrito. Se você podia falar um pouquinho da experiência da proposta da SEMP na metade dos anos 80 para a área de história, para o ensino de história, né, que inclusive pegou uma geração, a minha geração, né, eu me formei em 85, então a minha geração, quando começou a dar aula, seja durante a graduação, seja imediatamente ao fim da graduação, conheceu em primeira mão, né, essa proposta da SEMP e discutiu essa proposta da SEMP de maneira muito intensa. Então, se você podia falar um pouquinho dela. Então, ela foi uma experiência bastante importante. Ela surge, a proposta da SEMP, na etapa inicial do período posterior à ditadura de 64 e 85. Ela foi elaborada através do trabalho de professores da própria rede estadual. Esses professores tiveram um longo período de reuniões, debates e redações. Eu e a Dé fomos assessores da equipe de história, e elaboramos um material que pensava alguns encaminhamentos novos, diferenciados do que era a concepção anterior de ensino de história. Eu quero fazer um pequeno destaque, é o seguinte: a concepção anterior do ensino de história, em termos de proposta ou coisa parecida, guia curricular ou algo parecido, ela possuía alguns nuances importantes, nem sempre perceptíveis de imediato. Certamente ela era uma versão pertencente a uma ditadura. A ditadura não dormia no ponto. Ela encomendava e controlava o que lhe era entregue. Mas nem sempre a ditadura sacava pequenos detalhes que foram introduzidos por profissionais que elaboraram aquelas propostas. Pequenos detalhes. Eu lembro, num desses documentos anteriores àquela proposta da SEMP, da qual eu e a Dé participamos como assessores, eu lembro que um desses documentos introduziu alguns historiadores críticos muito sutilmente. Então, era uma proposta geral do interesse da ditadura, uma concepção meio direcionada de história para determinados objetivos. Mas, lá para as tantas, alguns pequenos detalhes, a partir de Caio Prado Júnior, a partir de Celso Furtado, iam sendo introduzidos. O que eu atribuo, evidentemente, ao trabalho de profissionais que estavam nessa área e conseguiram, mais ou menos, convencer as autoridades governamentais ditatoriais de que aquilo não incomodava. E eu quero lembrar também a experiência muito interessante, antes da proposta da SEMP, da introdução de História da América na rede estadual de São Paulo. Essa experiência é muito interessante. Eu estava na rede quando isso aconteceu, como professor. E a equipe da SEMP, que elaborou essa proposta de História da América, solicitou da rede o envio de planejamentos de curso, do curso de História. Pelos professores, eu mandei o meu planejamento. E, a partir desse envio de planejamento, haveria uma proposta de continuidade do trabalho com algum desses professores, monitoramento, etc. Eu não pude dar continuidade porque aí foi a época do meu mestrado e eu me afastei da rede estadual. Então, mas foi uma proposta que tinha aspectos muito interessantes
de História da América. Tratar de História da América era uma certa ousadia, que significava pegar algumas realidades diferenciadas dentro de História da América. Eu lembro que havia, no planejamento original da SEMP para a História da América, blocos de problemas gerais sobre a América, pegando áreas ampliadas da América, e depois havia estudos de caso. E quando eu li esse projeto, eu fiquei preocupado, porque não havia um estudo específico sobre Cuba. Cuba não era um caso para ser estudado. Cuba, evidentemente, precisa ser tratado no conjunto da América. Não era proibido falar de Cuba. Mas não era uma nação, um Estado nacional a ser estudado. Eu lembro de México, Argentina, Venezuela. Na época, a Venezuela tinha um imenso destaque por causa do petróleo. E outros casos mais. Cuba não era destacado. Mas é claro que, dentro da sua sala de aula, você faz o que você quiser. Então, enquanto eu dei aula, né, de História da América, é claro que eu pegava temas de Cuba, destacava para ela, Cuba é diferente, Cuba é um país que se anuncia como socialista, o que é o socialismo de Cuba, qual é a diferença daquela sociedade para as sociedades capitalistas, e assim por diante. Mas então, a proposta da CEP. Nós realizamos esse trabalho envolvia uma espécie de seminário semanal. Nós combinávamos leituras, textos teóricos, análises de situações históricas específicas, etc, etc, etc. Foi um trabalho muito enriquecedor para os professores da rede que participavam, e para mim e para a DEA também, é claro. E saiu o nosso documento. Uma das propostas era a ênfase numa história temática que remetesse para outros níveis de experiências sociais. E propusemos o tema História do Trabalho. Quando isso foi divulgado, houve reações da grande imprensa furiosas. Reações não eram notinhas de rodapé, não, eram editoriais. Então, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, dedicaram seus nobres editoriais, aquele espaço, assim, para desancar a proposta de história. Eles consideravam um despautério. O mínimo que eles diziam é que era uma proposta do PCdoB. Eu não estou querendo criticar o PCdoB, não. Só que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Aquela discussão percorria debates historiográficos pelo mundo afora. Então houve uma reação muito agressiva da imprensa, muito agressiva. E não apenas da imprensa, houve setores entre os próprios professores da rede que estranhavam muito, ou reagiam muito negativamente. Em resumo, quando chegou o momento de divulgar as propostas de maneira formal, a proposta de história foi impressa, mas não foi divulgada. Ela foi impressa e não foi divulgada. A princípio, nós, equipe, teríamos uma etapa para rever a nossa proposta de história, levando em conta as críticas. Mas, antes de nós revermos, eu e a DEA fomos dispensados. A meu ver, aquela foi uma experiência pessoalmente muito importante para mim. Muito forte. Difícil. Alguns dos debates públicos eram debates bastante agressivos. Alguns deles envolviam dimensões hilárias, mas alguns eram muito agressivos. Uns nos acusavam de esquerdismo, outros nos acusavam de alienação. Então a coisa era pesada, era muito difícil. Foi uma experiência bastante pesada. Para minha surpresa, de vez em quando eu sou convidado a participar de debates, até hoje, sobre a proposta da SEMP. Fim de uma referência no tempo, sobre o ensino de história. É claro que, de lá para cá, tantas águas rolaram, né? Uma água que rolou.
Havia um sentimento na segunda metade da década de 80, quando a proposta foi elaborada, de que aquela ditadura tinha acabado, que nós estávamos num espaço de reconstrução democrática, consolidada, etc, etc. Evidentemente, eu penso que algo mudou, mas consolidação democrática, lastimavelmente, não ocorreu. Não ocorreu. Ocorreram algumas práticas democráticas, não necessariamente dos governos, pós-85. Algumas práticas da própria sociedade civil, práticas democráticas, e que, lastimavelmente, desaguaram em 2016, 2018, no que nós estamos agora. No que nós estamos agora. Quer dizer, nós tínhamos uma visão daquela ditadura de 64 e 85 meio imediata, na euforia de que ela tinha acabado. Acabou, mas então. Acabou, mas então. E pôde ser reativado. Pôde ser reativado. Quando eu assisti na televisão à sessão da Câmara de Deputados, do Congresso, votando impeachment de Dilma Rousseff, e houve o elogio público de brilhante Ustra. Não é que eu não acreditei, tive que acreditar porque eu estava vendo, né? Mas eu pensei, puxa, houve muita ilusão de que a ditadura tinha acabado. A ditadura ficou em banho-maria, ficou em banho-maria, em banho-maria. E foi reativada. Foi reativada. Deixa eu só fazer um esclarecimento, porque eu soltei a questão soltei e endossei a questão que a Van Manaus levantou, sem explicar que sempre a coordenadoria de ensino e normas pedagógicas aqui do Estado de São Paulo. Porque a gente ficou falando sempre, e nem todos, lógico, que estão nos assistindo sabem o que é. E a Raquel lançou uma questão aí, Marcos, que permite que a gente deslize na conversa para um tema que já apareceu várias vezes nela, que é o tema da ditadura. De resto, está desde o título que você propôs para a entrevista, e você mencionou várias vezes essa ditadura que está impressa nas nossas trajetórias brasileiras, né? A Raquel lhe pergunta sobre o papel do humor durante a ditadura. Televisão, cinema, rádio, etc. Obviamente os jornais, né, as caricaturas, as charges, etc. Como que as ditaduras brasileiras, eu vou ampliar um pouquinho, né, como as ditaduras brasileiras lidam ou lidaram com os registros de humor? Então, quando ocorreu o impeachment da Dilma, o nosso departamento, junto com departamentos de várias universidades do Brasil, nós organizamos um curso sobre o golpe de 2016. E eu fiz questão de participar desse curso. Antes de me convidar, eu me ofereci. E os organizadores toparam a minha oferta. E eu falei nesse curso, a minha aula nesse curso, foi sobre tradições ditatoriais no Brasil, sabe? Nós temos, em geral, uma visão clara de duas ditaduras no Brasil. O Estado Novo, 37 e 45, e a ditadura chamada de 64, que é de 64 a 85. Claro que foram ditaduras, não tem a menor dúvida. A minha preocupação, nessa aula, depois foi publicada em livro, minha preocupação é pensarmos assim: ditadura no Brasil já nesse momento, ou nós temos assim terríveis tradições ditatoriais, que a maior parte do tempo passam desapercebidas como ditaduras. Dá a impressão que as instituições estão funcionando direitinho, que a Constituição é obedecida, etc, etc, etc. Então, respondendo à questão que foi feita, como é que as ditaduras brasileiras se comportaram em relação ao humor, ao riso, às caricaturas e gêneros humorísticos na televisão, no cinema, etc, etc. Por um lado, se comportaram ditatorialmente, tentaram impedir a maior parte do tempo. O problema é que as linguagens artísticas têm poderes próprios. Lamento informar os ditadores de plantão, as linguagens artísticas têm poderes próprios. Então, elas fazem, não quero usar a palavra milagre,
mas fazem conquistas. Fazem conquistas em terrenos muito inadequados para essas conquistas. Elas burlam, elas enganam. Tem um exemplo que nem é propriamente humorístico, embora contenha algum nível de humor na própria situação. A música, apesar de ser, ela foi liberada numa censura feroz que tinha grande gana de controle sobre o autor da música, o Chico Buarque de Holanda, e fez imenso sucesso. Alguns meses depois, os representantes da ditadura, da censura, etc., perceberam que, apesar de você, era sobre a ditadura. Aí proibiram. Aí proibiram. Eu penso, é um exemplo até patético, involuntariamente humorístico, da situação das artes, das linguagens artísticas, no universo das ditaduras. Né? As ditaduras pensam que são onipotentes. Não são. Não são. Se fossem, não acabariam nunca. Não acabariam nunca. Não acabariam. Pegando o exemplo do período da ditadura de 64 a 85, ela começa ditatorialmente. Eu considero ingênuo supor que a ditadura veio ditadura em 68. Não. No primeiro dia dela, ela foi ditatorial, ela prendeu, torturou publicamente, o famoso episódio da tortura pública do Gregório Bezerra, arrastado por um veículo do Exército. Foi arrastado por um veículo do Exército. Portanto, a barbárie ditatorial começa no primeiro dia. Mas a ditadura, com toda a sua barbárie, ela enfrenta ardis, forças, poderes das linguagens artísticas. Então, saem, sim, caricaturas, quadrinhos, em grandes órgãos de imprensa. Artistas já atuantes na imprensa antes de 64, que continuaram a produzir, e artistas novos que foram surgindo, produziam materiais de extrema riqueza artística e também de grande força política. Há um exemplo muito visível na ditadura de 64 a 85, que é o Pasquim, o jornal Pasquim. Né? O jornal Pasquim começou praticamente como um jornal de bairro de Ipanema e virou um fenômeno nacional. Virou um fenômeno nacional de dezenas de milhares de exemplares semanalmente. Imitado, inclusive pela grande imprensa. Lá para a grande imprensa se reformula para pegar certos tópicos das linguagens do Pasquim e conquistar um público ampliado. Alguns dos colaboradores do Pasquim eram clássicos do desenho do humor brasileiro. Milo Fernandes, Jaguar, Ziraldo, excelentes. Fortuna, excelentes. E deram continuidade a esse trabalho de maneira riquíssima. Sofreu censura, o jornal foi apreendido, a imensa maioria da sua equipe foi presa mesmo. Também surgiam nomes novos. O mais conhecido de todos, o Enfio. E teve a carreira, já tinha se iniciado antes, mas extremamente ampliada por sua colaboração no Pacífico. Então, eu penso que a ditadura de 64 a 85 agia ditatorialmente, mas não era onipotente. Ela enfrentava poderes das artes, capacidades que os artistas têm de inventar e de dizer, falar, mostrar. Havia um setor do humor que se manteve durante muito tempo bastante tímido, que é o setor televisivo. É um setor imenso, de grande repercussão, mas a boa parte do tempo, durante a ditadura, se manteve cauteloso. Isso muda um pouco já na etapa em que aquela ditadura enfrenta graves percalços, as oposições se fortalecem, e esse humor também começa a introduzir alguns elementos. A televisão começa a introduzir elementos, não apenas no humor propriamente dito, mas em outros de seus setores, apenas novelas, que mexem com certos aspectos
da reflexão crítica, da reflexão crítica. Eu quero insistir que durante aquela ditadura de 64 e 65 há uma sofrida riqueza das linguagens artísticas do teatro, na música, no cinema, na literatura. Uma sofrida riqueza. Sofrida porque enfrentava graves dificuldades, ameaças, proibições, grandes prejuízos, mas conseguia afirmar problemas, tensões de múltiplas naturezas. Não necessariamente falando sobre a ditadura de maneira direta. Não precisava falar de maneira direta sobre a ditadura. Se nós pegarmos uma peça como O Balcão, ela mexe, e aquela montagem que foi feita em São Paulo mexia com tensões estéticas, interpretativas sobre o mundo, gigantescas. E a ditadura não deu conta de impedir que aquilo acontecesse. Às vezes a ditadura tentava enfrentar as linguagens artísticas em nome da moral, proibição de luz, etc, etc, alusões a sexo, etc, etc, etc. Mas nem sempre funcionava isso, não. Nem sempre funcionava, não. Então, eu colocaria que o poder das artes consegue enfrentar essas situações e sobreviver. Com grandes dificuldades. Não é fácil, não. Não é fácil de maneira nenhuma. Claro. Grandes ameaças, grandes tensões, pressões, chantagens. Exílios forçados. Certo. O nosso tempo está acabando, a gente tem 2 ou 3 minutos antes que seja interrompida a transmissão, então infelizmente não vai dar para trazer a pergunta do Rocket Andy sobre o uso por grupos de extrema-direita do humor hoje para ganhar espaço, para se manifestar, para se comunicar. O Ricardo Bekele, seu ex-orientando, grande especialista em Gonçalves Prada, nos lembra, quando você diz que a ditadura já era ditadura desde o primeiro dia do golpe, ele lembra que a perseguição política já estava formalizada legalmente no ato institucional número 1. Né? Não dá para a gente responder essas questões que estão aparecendo. Eu pediria, Marcos, que nesses 2 minutos que nos restam, você falasse um pouquinho para nós do seu livro novo, aquele que eu esqueci de mencionar na apresentação e que o Eduardo depois lembrou, e você mostrou a capa. Então, 2 minutinhos, 3 minutinhos, infelizmente é só o que temos, mas fala um pouquinho do seu livro. Claro. Então, esse livro é principalmente de preocupação historiográfica. Durante minha permanência no departamento, eu trabalhei com metodologia, e a historiografia é uma dimensão importante da metodologia, é a história do conhecimento histórico. E nesse livro, na verdade, eu parti para esse livro de um curso que eu ofereci na pós-graduação na História Social, sobre diferentes gêneros textuais que trataram da ditadura de 64 a 85, na imprensa, na universidade, em diferentes espaços. E nesse livro eu me concentro em 2 exemplos em especial. O primeiro desses exemplos é o Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari é um conhecidíssimo jornalista brasileiro. O Hélio Gaspari publicou uma grande série de livros sobre a ditadura de 64 a 85. E quando ela foi lançada, eu comecei a ler, fui lendo, e observei, um pouco preocupado, que essa grande série de livros é muito usada na universidade. Ela é muito usada na universidade. De vez em quando, alguns professores falam eu uso porque ele tem acesso a documentos que eu não tenho acesso, que outros historiadores não têm acesso. A minha preocupação é pensarmos sobre esse acesso, inclusive, sabe? Vários nomes de grande peso da ditadura de 1945 deram documentos para o Hélio Gaspari, o que, a meu ver, é preocupante, sabe? É muito preocupante. Então, o Geisel,
Guberi, etc, etc, etc. Nomes desse quilate deram documentos, deram fundos documentais para o Hélio Gaspari. Bom, o problema não é só esse, é claro. Hélio Gaspari não é um profissional de história. Ele faz parte do conhecimento histórico enquanto cultura histórica ampliada. Escreve muito bem, um jornalista que escreve muito bem. Tem um texto jornalístico excelente. Um texto jornalístico muito bom. Tem passagens nessa série que são interessantíssimas, muito bem resolvidas textualmente. Agora, tem interpretações muito complicadas. Muito complicadas. A interpretação básica dele, eu discuto isso no livro, é que a ditadura tem um começo light, é a ditadura envergonhada, e tem um final triunfante. Aí, nesse miolo, o que é que acontece? Entre o início light e o final triunfante. Tem uma ditadura propriamente dita, que ele chama de ditadura escancarada, que é basicamente formada por Costa e Silva, a junta militar e Carrasco Mendes. Daí para frente é o caminho da glória, é o caminho da glória. Gás e Guberi. Há críticas ao Figueiredo, mas o Figueiredo não impossibilitou que o encaminhamento de Gás e Guberi fosse implantado. O outro livro que eu comento é o livro do Marcos Napolitano, nosso colega de departamento. Foi meu aluno, excelente aluno, e tem pesquisas muito interessantes sobre esse período e outros períodos. O Marcos Napolitano elaborou um manual em 2014, os 50 anos de 1964. É um manual extenso, um grande volume de informações. O Hélio Gaspari aparece como uma fonte importante para o manual de Marcos Napolitano, embora não seja a única, é claro. Ele usa muitas outras fontes. A meu ver, há um problema metodológico importante a discutir no livro de Marcos Napolitano, que é a caracterização de 1964 a 85 como regime militar. Eu discuto essa caracterização. O emprego da palavra regime e não ditadura. E o emprego do qualificativo militar, deixando de lado o imenso peso civil na implantação e no funcionamento da ditadura de 64. Não há ditadura de 64 sem Carlos Lacerda, sem Delfim Neto, sem Roberto Campos. E tantos outros mais. Liga Reale e tantos outros mais. Então, o meu livro se concentra principalmente nesses dois autores, que são autores de grande presença na cena da leitura sobre 64. Eu agradeço no livro a ambos. Os meus comentários só são possíveis porque eles escreveram. Meus comentários são possíveis nessa direção. Eu discordo das interpretações deles. Ao mesmo tempo, eu penso que a diversidade de interpretações é absolutamente legítima. Discordar não é desqualificar, não. Discordar é demonstrar, argumentar, apresentar outras possibilidades documentais, interpretativas, em relação àqueles problemas. Maravilha. O livro acabou de sair. Então vão todos atrás do livro, que certamente é muito interessante. Eu não li ainda, mas quero ler, que certamente é uma discussão importante, porque é isso, né? Discordar é ampliar o debate, é manter os temas na pauta historiográfica, na pauta política, etc. Marcos, obrigadíssimo pela tua entrevista. Você tem uma trajetória na Revista de História também, né? Já participou ativamente da Revista de História, já publicou vários textos na Revista de História. Essa semana eu vou divulgar esses textos, inclusive. Então, muito, muito, muito obrigado por mais uma vez colaborar com a revista e por nos ajudar a discutir essas questões que estão presentes no dia a dia, que movem o nosso debate em todos os setores, em todos os campos da vida. Só reforçar, tem algumas pessoas perguntando, o nome do livro é Ditadura Relativa e Negacionismos, São Paulo, Edições Maria Antônia, 2021, e a capa muito bonitinha, está aí na frente do rosto do Marcos. Obrigadíssimo, Marcos. Espero que a gente volte a conversar aqui nessas lives mais para frente, outros assuntos ou os mesmos, mas volte a conversar. Então, eu quero agradecer muito. Para mim foi excelente, me deu grande felicidade. Fiquei muito feliz pelo departamento, pela revista. O departamento é minha casa. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, livre docência, concurso para titular.
Eu me acho exageradamente Departamento de História da FFRS USP. Muito obrigado. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou essa bela entrevista. Estão todos convidados para no dia 3 de maio assistir a próxima entrevista da Revista de História, a 33ª, que será com Maria Helena Pereira Toledo Machado. Já já a gente começa a fazer a divulgação e daí os temas, etc. Grande abraço para todos e um abraço especial para você, Marcos. Até a próxima.